Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Vamos continuar falando sobre métodos. Nós vimos na última aula que nós podemos trabalhar passando parâmetro para os métodos e nós podemos retornar valores. Esses valores podem ser de qualquer tipo, tanto tipo primitivo como tipo reference. Aqui nós trabalhamos com double e aqui nós trabalhamos com void para explicar como funciona o return para dar um break no método. Então vamos simular uma situação diferente com passagem de parâmetros. Vamos criar um método aqui, public, vamos criar void altera dois números. E vou receber aqui int num1, int num2. E vamos supor que num1 agora vai receber o valor de 30, num2 vai receber o valor de 40. Vamos criar mais uma classe, new class, parâmetros teste, psvm tab, e vamos criar um objeto do tipo calculadora, importando do pacote introdução métodos.classes calculadora. Cria uma variável de referência chamada calc e cria um objeto chamado calculadora. Um objeto do tipo calculadora. Para chamar aquele método que nós acabamos de criar, calc.altera dois parâmetros. Então vamos supor que nós temos duas variáveis aqui. Int num1 recebe 5, int num2 recebe 10. Num1, num2. Então estou passando altera dois números com o valor de 5 e o valor de 10. E aqui, na classe calculadora, num1 recebe 30, num2 recebe 40. Lembre-se, aqui você está declarando variáveis. Então você pode perfeitamente, quando você estiver trabalhando com tipos primitivos, atribuir novos valores. Agora nós podemos imprimir. Aqui. Vamos copiar essas duas linhas aqui. Dentro do teste. Então, 1, 2. Então, antes de executar esse código, o que você acha que vai acontecer? Nós temos aqui num1 recebendo 5, num2 recebendo 10. Então, nós passamos num1 e num2 aqui para altera dois números. Aqui, num1 recebe 30, num2 recebe 40. Então, qual você acha que vai ser a impressão no console? Vamos executar o nosso código, Ctrl Shift F10. Então, nós temos aqui dentro do altera dois números 30, 40, dentro do teste 5, 10. Então, você pode perceber que os valores das variáveis aqui dentro da classe parâmetro teste não foram alterados. Então, isso é uma característica do Java trabalhando com variáveis do tipo primitivo. Por mais que você passe a variável para um parâmetro, e essa variável é do tipo primitivo, na verdade o que você está passando é a cópia do valor.
Então, apesar de nós estarmos aqui utilizando num 1 e num 2, na verdade, o que está sendo passado para eles é uma cópia do que tem dentro de num 1 e num 2. Então, é por isso que dentro desse método, não importa o que os valores que nós colocarmos dentro dessas variáveis de referência do tipo primitivo, não será alterado aqui. Então lembre-se, quando você estiver trabalhando com tipos primitivos e você passar um valor de primitivo através de uma variável para um método, o valor original nunca vai ser alterado. Então aqui foi só uma questão mesmo para complicar um pouquinho a vida, que eu coloquei os nomes iguais. Mas na verdade poderia ser A e B. Então A e B, A e B. Então você pode ver que o próprio IntelliJ ele deixa cinza as variáveis aqui, os parâmetros definidos na assinatura do método, porque não está sendo utilizado. Então, por mais que você passe os valores para lá, você não está utilizando os valores. Por quê? Porque os valores que você passou aqui, o valor 5 e o valor 10 que você passou aqui na chamada como argumento, você está substituindo por 30 e 40. Então, é mais uma questão para certificação que você tem que ficar atento que quando você passa argumento do tipo primitivo para um método, você está passando uma cópia desses valores. Então, os valores originais nunca serão alterados. Vamos voltar agora um pouco para, por exemplo, a classe carro-teste. Então, nós criamos aqui, em algumas aulas anteriores, um carro e nós imprimimos os valores do carro. Então, nós primeiro inicializamos os valores e depois imprimimos. Mesma coisa fizemos para estudante. Primeiramente, nós inicializamos os valores do objeto João, aqui do estudante, em seguida nós imprimimos. Mesma coisa para professor, que ficou até um pouco mais complicado, porque nós temos 2 professores e para imprimir os professores nós estamos repetindo o código. Um dos princípios da orientação a objeto é não repetir código. Então, vamos trabalhar agora em cima dessa classe professor e vamos aprender como nós podemos fazer para não repetir código. Para isso, nós podemos copiar a classe professor, Ctrl C, e dar um Ctrl V introdução a métodos no pacote classes. E vamos criar aqui exatamente uma outra classe chamada professor teste. Public static void main. Então, caso você queira praticar, ao invés de você copiar e colar a classe professor, você pode criar a classe manualmente. Então vamos lá. Agora uma coisa que você precisa ter cuidado. Nós temos 2 professores. Você precisa importar o professor do pacote correto. Por quê? Porque as versões, apesar dessa versão ser exatamente a mesma, pode acontecer de não ser o mesmo código. Então lembre-se sempre de importar. Por exemplo, aqui eu utilizei a primeira versão só porque eu apertei Enter. E caso eu faça alguma alteração nessa classe professor, pensando que essa classe é a que está sendo utilizada, eu não vou ver essas alterações aqui. Então tome muito cuidado na hora de você importar o código. Então caso você precise, dê uma olhada. Você pode expandir um pouquinho aqui o método, ou a caixinha, e verificar qual é o que você realmente procura. Nós queremos introdução a métodos. Então, nós podemos inicializar professor.cpf.
prof.matrícula, prof.nome, prof.rg. E para imprimir a mesma coisa, salt, prof.cpf, salt, prof.matrícula, salt, prof.nome, salt, prof.rg. Então até aqui tudo bem. O problema é, se nós criarmos outro professor, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que alterar todo, temos que repetir todo o código. Então, por exemplo, aqui nós vamos mudar então nós temos aqui um outro professor, um outro objeto, e para imprimir nós temos que copiar o código e literalmente duplicar as linhas, com a única diferença da variável de referência que você está chamando. Então, se nós observarmos, nós vemos aqui que nós estamos literalmente duplicando linha e aumentando o nosso código de forma desnecessária. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá para a classe professor e vamos imprimir, vamos criar um método para imprimir. Public void imprime. Só que eu preciso de um objeto, né? Se eu quero imprimir os dados aqui, eu preciso de um objeto que seja do tipo professor. Então eu criei um método aqui, que é um modificador de acesso público, não vai retornar nada, porque eu quero apenas imprimir na tela, o nome é imprime. E eu estou criando aqui uma variável de referência do tipo professor. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse código todo aqui. E vou colar aqui. Então agora eu tenho prof.cpf, prof.matrícula, prof.nome, prof.rg. Agora que eu tenho lá no meu método, o que eu posso fazer aqui? Eu posso chamar aqui prof.imprime. E vou passar a minha própria variável de referência. Ou prof.imprime prof2. Vamos ver o que está acontecendo aqui desenhando. Nós temos uma variável de referência chamada prof, que é do tipo professor. Essa variável de referência está fazendo referência a um objeto professor. Esse primeiro objeto, por exemplo, é o que tem o nome Marcos. Então vamos anotar aqui, tem um nome chamado Marcos. E nós temos uma outra, que é o prof2, que está fazendo referência para um outro objeto também do tipo professor. Só que esse daqui é a Joana. Estou colocando apenas um nome aqui, mas lembre-se que isso aqui é um objeto. Então nós temos nome, nós temos o RG, nós temos o CPF, nós temos a matrícula e agora também tem o método imprime. Então,
tanto da variável de referência prof como da variável de referência prof2, nós podemos chamar o método imprime. Porque lembre-se que em uma classe você tem comportamentos, que são os métodos, e você tem as características, que são os atributos. Então aqui na nossa classe professor, as características são as variáveis e o comportamento é o método imprime. Só que ele pede uma variável de referência, que é do tipo professor. Então, quando nós criamos aqui professor prof, o que nós estamos fazendo é criando uma variável de referência local para esse método. Quando você passa prof e prof2, na verdade você está falando para essa variável de referência aqui, vamos trocar o nome aqui, vamos colocar somente por enquanto aux, para ficar um pouco mais fácil de entender. Então eu tenho uma variável de referência aqui, aux, e essa variável de referência ela está esperando um objeto do tipo professor. Por quê? Porque é uma variável de referência do tipo professor. Então, quando você passa prof.imprime passando a variável de referência prof, prof2, na verdade você está passando o endereço do objeto. Então, nessa linha 23 aqui, você está fazendo o seguinte, você está falando para o aux fazer referência para o mesmo objeto que o prof está fazendo. E depois, na linha 24, nessa linha, você está fazendo o aux fazer referência para o mesmo objeto que o prof2 está referenciando. Então, lembre-se, agora o que nós estamos fazendo é, quando você passa tipo primitivo, você passa uma cópia do valor. Quando você passa tipo reference, aqui estou passando um tipo reference, que é o tipo professor, não é mais um tipo primitivo. Você está falando para variável, aqui do imprime, fazer referência para o mesmo objeto que esse prof está fazendo. Então é por isso que agora trocar a cor da linha, faz referência para esse cara e faz referência para esse cara. Então, aux não é do tipo professor, então eu posso chamar aux.rg, aux.cpf, aux.match, que é de matrícula, e aux.nome. E eu não preciso mais dessas linhas. Vamos imprimir agora, Ctrl Shift F10. Vamos colocar uma mensagem aqui, salt. Colocar um tracejado para separar. Shift F10. Então nós temos aqui os dois valores. Um para a Joana e um para o Marcos. Então veja, nós economizamos diversas linhas de código, da linha 26 a 34, utilizando métodos. Um dos princípios da orientação a objetos é você não ficar repetindo o código para facilitar a manutenção. Então na próxima aula nós vamos continuar falando sobre esse método imprime. Eu vejo vocês lá. Até mais.